A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Maria Lopes, Sónia Sapaz. Bem-vindos ao primeiro Poder Público 2024, o ano de quase todos os cenários e de quase todas as eleições. Já aqui falámos bastante sobre isso, temos regionais açorianas em fevereiro, temos legislativas em março e depois europeias em junho. Desde a última vez que aqui estivemos à conversa, ainda em 2023, houve 2 discursos marcantes que vale a pena que troquemos umas ideias sobre eles. Refiro-me ao último discurso de Natal de António Costa, como Primeiro-Ministro, e ao discurso de Ano Novo do Presidente da República. E eu sei que é recuar quase 2 semanas, mas São José, gostava de voltar ao discurso natalício do Primeiro-Ministro para te perguntar se, quando ele fez aquele apanhado das suas conquistas, e ele enumerou várias, se Costa não estaria também a deixar um caderno de encargos para o futuro Primeiro-Ministro? Sim e não. Então. O que é que eu quero dizer com sim e não? Ele, como era a última mensagem oficial que fazia, como Primeiro-Ministro, em princípio, próxima mensagem que poderá haver, se em comunicação ao país, será a propósito do 25 de Abril. Penso que já será outro Primeiro-Ministro, espero que tenha tomado posse. Sim, já. Eventualmente. Mas é natural que ele, na última mensagem, comunicação ao país que faz, faça o apanhado de coisas que foram conquistas suas, que foi obra sua. Durante os 8 anos, não é? Durante os 8 anos em que foi Primeiro-Ministro. Quanto ao caderno de encargos para o futuro Primeiro-Ministro, o que é que eu posso dizer sobre isso? A obra de um Primeiro-Ministro, quando ele sai, é sempre um caderno de encargos para o Primeiro-Ministro que segue, não é? Há coisas que estão acabadas, que podem ser mantidas ou desfeitas, há coisas que estão em curso, que podem ser travadas, alteradas ou continuadas, e há ideias que ficam, que não foram concretizadas, até porque a legislatura foi encurtada em quase 3 anos, e que são propostas que o próximo Primeiro-Ministro pode vir a desenvolver, modificar, mas adaptando. Portanto, há sempre um caderno de encargos que um Primeiro-Ministro deixa ao Primeiro-Ministro que segue. Senti de algum modo que ele quis deixar a fasquia alta quando enumerou, de facto, as Ele quis as deixar a fasquia alta no sentido em que quis mostrar o que ele pensa que fez, não é? E que é aquilo que ele avalia, como avalia o seu trabalho. E o que pensa que é importante. Portanto, é sempre a fasquia, é natural que ele queira pôr a fasquia alta. Maria, tu estavas a trabalhar nesse dia e nessa noite e escreveste a primeira notícia sobre o discurso e também fizeste uma conta engraçada que contaste as vezes que António Costa disse a palavra confiança durante aqueles 5 minutos e meio. Foram 11. E o que é que eu te ia perguntar? Primeiro, como é que te lembraste de fazer essa conta? Como é que te ocorreu? E de que modo é que isso te ajudou a interpretar o discurso? Te deu pistas para a interpretação do discurso? Nos jornalistas às vezes agarram-se esses truques, mas a palavra confiança, logo nas primeiras frases era incontornável. Ele disse-o várias vezes: confio em vós, no país, nos portugueses, etc. E, portanto, foi por aí. Mas além da palavra confiança, há ainda o verbo confiar mais 2 vezes. E houve uma outra palavra também muito repetida, que era a palavra juntos. Esta ideia de unidade, esta ideia de que o governo não faz nada sozinho, nós fizemos isso com os portugueses, e esses juntos até que lhe deu a maioria, esta maioria absoluta, não é? E é um bocadinho por aí.
obviamente que estaríamos todos à espera que fosse um balanço, um mini balanço, não é? É uma mensagem de Natal, ele não estaria ali a fazer os seus discursos às vezes de meia hora, como fez nos últimos tempos, nos congressos e, enfim, nos eventos do partido, fez mais do que isso, obviamente, no aniversário, mas foi um mini balanço, foi não só, eu não diria tanto um caderno de encargos, mas se calhar é muito o aviso de nós conseguimos isto, e, portanto, não podemos estragar, falando para o partido, mas também falando, se calhar, para o eleitorado, que é, com aquele papão da direita, com a direita não haveria nada disto. Agora, eu queria só, se calhar, apontar aqui uma falha que é uma daquelas mensagens que se passa sempre na noite de Natal ou até na noite de Ano Novo, que é agradecer a quem o chefe de governo normalmente agradece a quem está a trabalhar, e faltou ali uma palavra em relação ao pessoal médico, que eu entendo, até porque... Entendes, mas no momento eu entendo que queira fugir, mas na verdade não devia ter feito, até porque os últimos 15 dias foram muito complicados em termos de saúde. Mas é algo que se costuma fazer sempre e que o próprio António Costa chegou a fazer em anos anteriores, e este ano não o fez. Mas voltando ao início... essa confiança é muito aquilo é a ideia que o Primeiro-Ministro quer deixar, de que há que confiar no PS. Ele está nitidamente em campanha eleitoral, tal como tem estado nos últimos... Foi um discurso de campanha, como tem estado nos últimos... Nós vemos pela agenda, não é? Todos os dias António Costa tem 1, 2, 3 eventos a mostrar obra, a lançar obra, a inaugurar, ou até mesmo a lançar, como é aquilo que vai fazer, julgo que hoje ou amanhã, em termos dos pacotes de várias medidas da cultura. Deixa-me só, em relação à palavra confiança. Há 9 anos, António Costa foi eleito, teve o seu primeiro congresso como secretário-geral, em que tu, Sónia, estiveste comigo, e no final, no encerramento, o fundo de palco... No mesmo sítio, não é? No mesmo sítio deste congresso, na FIO, o fundo de palco... era a palavra confiança. Portanto, é um voltar ao é uma palavra que ele tem usado em vários momentos. Tem. E que neste momento ganha uma outra relevância, porque ele sai abruptamente com um processo, uma suspeita em cima. Desconfianças. Com desconfianças em cima. E portanto, ganha outro papel. Eu acho que a palavra confiança... Outra interpretação. A confiança é, de facto, um fator-chave do desenvolvimento dos países. É aquilo que determina, por exemplo, o sucesso ou insucesso de uma empresa. A confiança é a palavra-chave para o sucesso de qualquer instituição e de um governo. Da sociedade. Ele tem falado na confiança das instituições, dos empresários em Portugal, a confiança dos investidores estrangeiros, a confiança das agências de rating. Além disso... A confiança dos cidadãos. Nos próprios cidadãos. Só que eu aqui há uns anos fiz um trabalho sobre isso. E sobre a falta de confiança na sociedade portuguesa. E havia um outro termo que ele usava muito no tempo da geringonça, sei que tu não gostas deste termo, que era a palavra dada é palavra honrada, não é? Que é muito também nesta área, não é? E joga com a ideia de credibilidade que também se tentou criar com este governo e com as contas certas, etc. No fundo, é um pacote. Uma semana depois disso, foi a vez de Marcelo Rebelo de Sousa falar aos portugueses, no seu discurso de Ano Novo, e falou muito sobre as virtudes do voto, sobre o poder do povo, sobre os desafios da democracia. Usou muitas vezes a expressão ficou claro, não as contei, mas ele usou ficou claro em 2023, ficou claro. E por isso a minha pergunta para ti, Leonete, era se ficou claro o que Marcelo queria transmitir na sua mensagem de Ano Novo. O que para mim ficou claríssimo é que o Presidente da República está muito mais cauteloso no início deste ano em relação a tudo. Pesou e mediu cada palavra. Mas eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás, depois desenvolvo um bocadinho isso, mas só para pôr em contraponto a mensagem do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Por 2 motivos. Primeiro, porque António Costa fecha um ciclo, que é o seu, não é? E, portanto, faz o seu balanço e aposta começa a fazer uma campanha que já não será só para si, embora eu também acho que vai ser para si. Segundo, porque António Costa
e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem se envolvido, tem estado muito desde o início do ano passado e que se agravou com a demissão do Primeiro-Ministro, tem estado num despique demasiado agressivo e incisivo, e em que o Presidente da República, neste discurso, lembrou que foi por uma vontade, um ato de vontade própria do Primeiro-Ministro. Aliás, ele não usou nem a palavra demissão, foi um ato de vontade de sair, nem a palavra Primeiro-Ministro, mas sim chefe do governo. Portanto, ele mas com uma farpa bem própria, ou seja, a dizer, se estamos em vésperas de eleições, a responsabilidade, a decisão é do Primeiro-Ministro. E o Primeiro-Ministro voltou a insistir, e tem insistido, que se há eleições é por vontade e responsabilidade do Presidente da República. E, portanto, como se isto tivesse uma importância muito grande para o país ou para o provavelmente para quem vota pode ter, não é? A responsabilidade de quem provoca eleições... Sim, percebo isso, mas eu penso que se fosse em relação a partidos políticos isso teria um peso. Claro. Sendo entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, não tem um peso. É natural que quem já esteja mais vocacionado, mais sensibilizado para PS, será a responsabilidade do Presidente da República e vice-versa. Portanto, não acho que adiantemos muito aí. Em relação ao Presidente da República, foi, como disse, muito cauteloso. O Presidente da República, ao contrário do Primeiro-Ministro, está bastante desgastado, apesar de não ter nenhum inquérito sobre si. Há um inquérito judicial, mas houve nos últimos 2 meses um processo de intenções muito fortes sobre o Presidente da República. Ele ficou muitíssimo desgastado, como mostram todas as sondagens. Ele está muito cauteloso, não só porque está numa posição de fragilidade, entrou o ano numa posição de fragilidade, como também tem uma responsabilidade imensa sobre o que vai acontecer neste ano político e até ao fim do seu mandato, porque ainda pode ser obrigado a criar mais, a haver mais situações de dissoluções. E as coisas acabam por se complicar também para ele. E, portanto, ele não pode, se não estar cauteloso, e ainda bem que o está, porque tudo indica que é a melhor posição neste momento para ele e que resguardo também o protege. Avancemos um pouco mais para uma notícia desta semana e que já antecipa um bocadinho aquilo que vai ser o congresso do PS, que começa amanhã em Lisboa e onde nós todas estaremos. São José, tu escreveste que José Luís Carneiro negociou com Pedro Nuno Santos a indicar 35% dos elementos da lista da direção e várias listas da direção, e o que eu te pergunto é se estes 35% são o expectável, ou o que normalmente acontece, ou se Pedro Nuno Santos quis fazer um esforço para unir o PS e reforçar aquela ideia de partido inteiro. As duas coisas. É expectável no sentido em que o critério para estabelecer que a cota a indicar por José Luís Carneiro é cerca de 35%, baseia-se no critério do número de delegados eleitos por Carneiro ao Congresso, mais o peso, o arrasto de ser o candidato derrotado e que pode ir buscar, há sempre esse fenómeno de arrasto nas votações dos descontentes e, portanto, chegaram ambos a esse critério. Nós ainda não sabemos ao certo as percentagens de delegados eleitos, mas a informação que eu tive é que foi cerca de 33% que Carneiro elegeu. Portanto, isso é expectável desse ponto de vista. Que garante a unidade, garante. E é importantíssimo que Pedro Nuno Santos, ainda por cima, quando ganha o partido 2 meses antes, praticamente, ter eleições, é muito importante que o partido apareça unido em torno das eleições e que não fique explícito através da formalização de listas à Comissão Nacional, à Comissão Política, à Comissão Económica, à de Jurisdição, aos vários órgãos de direção eleitos, que fique explícito, que não fique explícito que há uma tensão entre a tendência maioritária do líder e uma tendência do candidato derrotado.
Não quer dizer que as duas tendências não vão existir, claro. Não há uma conversão de Carneiro e dos apoiantes de Carneiro àquilo que é a posição da moção e as posições políticas e as ideias em absoluto de Pedro Nuno Santos, mas é normal que em vésperas de eleições isto aconteça. Aliás, em vários momentos do PS isso aconteceu, e agora havendo então eleições primárias, não é eleito no Congresso, portanto pode ser logo no Congresso ser feita essa unidade. Unidade essa que, pelo que eu sei, ainda não falaram sobre listas eleitorais, mas que tudo indica que também se refletirá, até porque há pessoas que apoiaram José Luís Carneiro, que são importantes no PS. O próprio José Luís Carneiro é importante, neste momento ganhou um peso grande no PS, e não se compreende que Pedro Nuno Santos fosse agora excluir essas pessoas. Não faria sentido, e Pedro Nuno Santos não é tonto politicamente para fazer uma coisa dessas, não é? Muito bem. Maria, o dia da manhã será marcado pelo discurso de despedida de António Costa no Congresso. O que é que tu esperas? Esperas um momento emotivo da despedida do líder ou um momento galvanizador que sirva para lançar a campanha? Um momento emotivo, confesso que não espero muito. Acho que essa emoção será provocada pelas várias intervenções que irão acontecer, mas no dia seguinte, não no discurso de abertura, até porque é um discurso dele, e será ele, será Pedro do Carmo, Marta Temido e o Duarte Cordeiro. Mas galvanizador, sim, não é? É preciso continuar a bater na tecla do balanço, porque é esse o património, é essa a herança, é esse o património que o PS... É legítimo. Claro, lógico, são 8 anos, é verdade que tem obra feita, portanto... e é preciso ser galvanizador, passar a imagem do Partido Unido, e apesar destes 18 anos de governação, apesar de um certo desgaste nestes últimos 2 anos, é preciso passar a imagem de que o partido tem energia, obviamente, tem energia renovada com um novo líder. E sobre a campanha, a campanha está lançada, não é? Acho que todos os partidos o assumem. O próprio PS, ainda há pouco estávamos a falar, António Costa está na rua todos os dias, portanto, sim, a campanha para as legislativas está e o grande grande momento velocidade. de campanha vai ser o discurso do encerramento. Exato, sim. E portanto, não me parece que haja qualquer emoção ali. Acho que António Costa já se preparou bem para isso. Leonete, que nomes é que são para ti incontornáveis na futura equipa de Pedro Nuno Santos, já que é no Congresso que as equipas são fechadas e votadas? O que tu achas? Olha, se isto fosse um jogo de xadrez, fiz este exercício, diria que Alexandra Leitão é a rainha. Coordenou a moção de estratégia, vai coordenar o programa eleitoral. Está a coordenar. Terá um papel de destaque inequivocamente, portanto não me parece que haja dúvidas que é a rainha de Pedro Nuno Santos. João Torres e Francisco César poderão ser as duas torres de controle e de segurança do líder neste xadrez. Duarte Cordeiro, desgastado pela sombra dos processos Tutti Frutti e influencer, pode ter um lugar mais recatado, de maneira a poder ficar numa posição de cavalo e poder saltar em caso de ameaça. Eu diria que o outro cavalo deste jogo pode ser João Paulo Rebelo, que é um amigo de longa data de Pedro Nuno Santos, e na casa de quem terá sido feita a primeira reunião desta candidatura para as diretas, mas que também tem alguns problemas com processos judiciais. Pois, na frente parlamentar, penso que será muito importante. Pedro Nuno Santos também terá que fazer os órgãos dirigentes compondo este xadrez em função de onde é que as pessoas estão. E na frente parlamentar, Pedro Delgado Alves, que eu não me admiraria de ver na liderança da bancada na próxima legislatura, e Isabel Moreira podem ser então os dois bispos com grande mobilidade e capacidade de grandes avanços no tabuleiro político para as negociações pós-eleitorais que vão ser necessárias. É que tu dizes que esses dois nomes até não podem estar num futuro governo de Pedro Nuno Santos. Podem. Mas também ele não pode descalçar, exatamente, não pode descalçar a frente parlamentar, ou seja, estou a dizer, eles saem da frente parlamentar, eu vejo um deles
por exemplo, como Ministro dos Assuntos Parlamentares e o outro como líder da bancada. Eu digo que é muito difícil o PS arranjar alguém como Pedro Delgado Alves, que é um bocadinho o legislador-mor. Nós chamamos o legislador-mor da bancada socialista. Exatamente. Neste momento é muito difícil arranjar substituto para ele, porque ele de facto está em todas as frentes. Todos é o os Lacão legislativos. É o Lacão desta geração. Então, é um cargo de Ministro dos Assuntos para não estar a ocupar muito mais tempo, mas há alguns outros nomes só que eu quero referir porque são incontornáveis. Peões, não? Eu diria que são, mas neste caso são peões grandes, não são peões de grande segurança para Pedro Nuno. Pedro Vaz, um discreto amigo sempre de Pedro Nuno, que foi responsável pela máquina eleitoral nas diretas e que poderá continuar a ser uma espécie de arma secreta, ou então ganhar um protagonismo que até agora tem evitado. Miguel Cabrita e Marina Gonçalves, Hernani Loureiro, que foi antiga adjunto, Nuno Araújo, que foi seu chefe de gabinete, também deverão estar ali muito próximo do seu núcleo duro, assim como os ministros João Costa e Manel Pizarro. Acho que são também pessoas que vamos ver... E que lhe deram apoio. E que são pesos pesados, não é? E que já não são tão geracionais, abrem um bocadinho já para esta ligação ao PS mais... Depois, numa segunda linha, então, eu acho que ele também vai ter que se rodear dos dirigentes de federações mais próximos e mais estratégicos para garantir a integridade, que lhe deram a vitória e também para garantir a integridade territorial do partido. E reservo uma última palavra para João Galamba, para não me estender muito. Tenho muitas dúvidas de que as relações pessoais deles tenham saído incólumes de toda esta situação e da sucessão no Ministério das Infraestruturas. Acredito que a confiança entre eles tenha sido seriamente afetada, e isto, acho que o caso em que isto ficou mais evidente foi no episódio da noite fatídica do Ministério das Infraestruturas e da forma como foi tratado o chefe de gabinete de ambos, Frederico Pinheiro. Portanto, tenho muitas dúvidas e, além disso, João aliás, era muito marcado com a Operação Influencer. Eu admito que o Galamba nem sequer seja candidato a deputado. Portanto, não o vejo no núcleo duro de maneira nenhuma. Talvez possa estar em algum lugar, eu acredito que possa estar no lugar de deputado, mas não... Não no núcleo duro. Eu considero que ele nem sequer candidato vai ser. Eu acho que as relações deles mesmo para além dos processos judiciais, estão seriamente afetadas. Se não estão, deviam estar. E não é só por isso. Da parte do próprio Galamba, eu não acredito que o Galamba tenha condições para aceitar sequer, mesmo sendo convidado, ser candidato a deputado. O desgaste foi muito grande. A forma como ele acabou por se demitir, que ele foi muito, deve ter sido imensamente penoso do ponto de vista pessoal. E essas coisas marcam. Outra incógnita é o Hugo Mendes, não é? Que foi secretário de Estado de... Vamos ver como é que no fim do processo todo também fica. Reparem que estes nomes todos também são muito geracionais e eu acredito que ele vai tentar fazer também ele tem que fazer alguma mistura aí também com o passado. Alguns históricos, sim. Exatamente. E com mais experiência. Mas eu também acredito que ele queira fazer um corte geracional no PS, que apresentar um novo como a Céu PS, escreveu, aliás. Até porque o PS estava bastante desgastado. Foi difícil a António Costa fazer o último governo, foi remodelações, etc. E os próprios eleitores vão achar que é mais uma lista de nomes estafados já. Bom, nós a partir da manhã vamos estar a acompanhar o Congresso in loco, vai ser na FIL, e vamos ter alguns momentos de comentário em vídeo, se nos quiser acompanhar. Por agora, fechamos o primeiro episódio do ano com os nossos públicos e notórios. Digam coisas, São José. Eu saliento a aprovação final, a reaprovação, a confirmação dos diplomas das ordens profissionais, que finalmente acaba. O processo acaba da melhor maneira, que é com a reforma das ordens, de acordo com o que foi acordado com a União Europeia. Acho que é uma grande medida para o país, porque de facto nós já aqui falámos sobre isso, eu já escrevi sobre isso. É uma herança quase de guildas medievais, o estatuto e o poder que as ordens tinham em Portugal. E acho também que é uma demonstração do que é os equilíbrios de poderes e contrapoderes do sistema democrático português, porque o Presidente veta, tem direito a vetar, e o Parlamento e a maioria parlamentar
tem direito a reconfirmar e, portanto, é assim que a democracia funciona e eu acho que é uma reforma importantíssima que foi feita e que assim termina mesmo. Maria. A minha escolha vai para esta recua e avança do PPM na Aliança Democrática, porque quando não conseguiu chegar a acordo, Gonçalo da Câmara Pereira... São todos maus rapazes. São todos fracos, sem visão para o país. Isto foi mesmo as expressões que ele usou. Disse que ia fazer queixa ao Tribunal Constitucional porque eles não podiam utilizar a denominação de Aliança Democrática e, entretanto, afinal, agora que foi integrado e que levou uma promessa de ficarem 19º nas listas por Lisboa, já são todos fortes e sabem ouvir a voz de Portugal e, portanto, isto, não sei, deve ter sido ali na passagem do ano. Antes reservado. Era o 31, como ele é fadista, era o fado do 31. O fado do 31. Vamos lá ver se isto não é um fado do melhorou. 31 para toda a gente. Mas é isso. Leonete. Olha, eu vou falar da compra de ações do CTT pela parte pública após a privatização, porque acho que é um caso muitíssimo interessante a todos os níveis. Muito interessante porque há uma decisão de uma empresa pública, a parte pública, de comprar ações de uma empresa privada, 100% privatizada, num momento em que, para tentar, quer dizer, todos os contornos daquele negócio cheiram a tentativa de comércio político para, digamos, entre aspas, comprar os votos no orçamento da esquerda. É um negócio limiano. É um negócio limiano, exatamente. Não resultou em nada, ou seja, por um lado, aquela quantidade para quem o PCP sempre pediu a reprivatização A renacionalização, peço desculpa, do CTT. Comprar 0,13% das ações é absolutamente... 0,24%. Comprar 0,24% das ações é uma pechincha. É qualquer coisa que não poderia nunca satisfazer o PCP. E o Bloco, obviamente, nem sequer conseguiu nada porque votou contra logo em 2020 do Orçamento de Estado. Portanto, é uma tentativa de convencer os parceiros através de negócios do Estado, que é de facto um bocadinho... Em segredo. Em segredo, até agora, o que é de facto, deixa-nos desconfortáveis com aquilo que pode ser feito realmente nas nossas costas e com o nosso dinheiro. E, portanto, isso é complicado. E também a outra vertente é o ser conhecido agora e ter sido quem dominava na altura o CTT era o Ministério das Infraestruturas, ocupado, tutelado por Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos agora vem dizer que não tem nada a ver com isso, vão falar com as finanças, mas, desculpem, a decisão não parece que ele possa ser colocado à margem da decisão deste negócio, por todos os motivos, por ser uma empresa que era tutelada por si e por ser o tipo de acordos com a esquerda que Pedro Nuno Santos passou os últimos 7 anos, porque não esteve no último ano no governo, a tentar fazer com o PCP e com o Bloco. Portanto, ainda podemos, durante esta campanha, é óbvio que isto já é um ato de campanha eleitoral, sabermos disto. Sim, é penalizador para o PS, obviamente. Ainda podemos, durante esta campanha, ter algumas surpresas e novidades. Deste género? Com certeza muitas outras, não é? E não posso deixar de dizer aqui que a abertura do inquérito pelo Ministério Público no final do ano, 7 ou 8 meses depois de serem conhecidos todos os factos, também me deixa desconfortável. Vai ser uma campanha dura. Hoje ficamos por aqui, encontramos-nos para a semana no Poder Público. Fique bem. E um bom ano. O público fica no ouvido.